Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à próxima aula do módulo 2, né? Ou melhor dizendo, a segunda aula, né, do módulo 2. Vamos então ao que interessa, pessoal, dando continuidade aí nas interpretações. Bem, a gente tratou um pouco, né, a respeito dos naipes, né? Demos aí uma leve introdução, né? Ou melhor, eu dei uma leve introdução sobre. Agora vamos tratar especificamente, pessoal, de algumas qualidades aí das cartas a respeito dos naipes. Bem, aqui temos quatro cartas interessantes, né? Que vai tratar especificamente dos quatro reis do baralho cigano. Sim, é isso mesmo, os quatro reis. Aqui temos o rei de paus na carta das nuvens. Recapitulando, paus vai representar a criatividade, vai representar é, a espiritualidade, vai representar o elemento fogo, vai representar coragem. Aqui temos o rei de copas, né, representado pela carta da casa, representando as emoções, representando compaixão, representando fantasia, representando sonho, representando amor. Aqui temos o rei de espadas na carta dos lírios, representando a eloquência, representando a intelectualidade, representando a disputa, representando briga, representando o intelecto. E aqui temos a carta do Rei de Ouros, né, representando a praticidade, representando a objetividade, representando os valores, representando a riqueza, representando o ter das coisas, né? Então, pessoal, sempre o o naipe de paus, né? Ele sempre vai estar representando o ser em si, né? O ser, quando eu falo de algo mais assim abstrato, né? A espiritualidade. Sempre vai ser uma música que vai priorizar a espiritualidade. Copas vai representar uma questão de afetividade, né? Sempre vai representar uma situação de estar, né? Espadas, né? Sempre vai estar representando uma situação de discussão, né, de algo que tem que haver um diálogo. Hum, Ouros, né, sempre vai representar uma situação de uma perspectiva mais prática, perspectiva que tem que ser mais tangível, né? Bem, o pessoal, vamos aprimorando o significado. Agora eu vou falar dos reis, né? Primeiramente, pessoal, o rei de paus aqui na carta das nuvens. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, pessoal. Tô fazendo um barulho aqui. O rei de paus aqui na carta das nuvens, o rei de paus ele vai representar um homem é, espiritualizado, ele vai representar um homem de muita coragem, ele vai representar um homem muitas vezes que tem bastante atitude, né? Ele representa o grande guerreiro, é o grande guerreiro aqui do baralho cigano. Ele pode apresentar um pai de santo, dependendo da pergunta, tá? Pode apresentar, essa pessoa é um líder religioso, sim. O rei de paus, ele pode apresentar, sim, de fato, um líder religioso. Agora, quando eu falo de características de pele, né? Aqui na carta das obras a gente tem o rei de paus, né? Características de pele, pessoal, ele pode apresentar um homem ruivo, tá? Nem sempre pode apresentar um homem também moreno, tá? Lembrando disso, né? É só quando perguntar, pessoal, a cor, né? Nem sempre que vai sair um homem moreno ou ruivo, tá? É só quando você perguntar, queria saber mais características dessa pessoa, né? Aí sai o rei de paus aqui nas nuvens, você pode dizer assim, olha, essa pessoa ela é morena ou ruiva, né? Vai aproximar dessas cores. Sempre os reis, pessoal, eles vão representar pessoas mais maduras, tá? São quarentões. Pode apresentar pessoas mais jovens? Pode, mas porém com esse perfil, né? Pessoas mais conservadoras, tá?
esperando essa moto passar. Tá. Então, pessoal, o rei de paus vai representar aquele líder, né? É um bom líder, é um homem espiritualizado, é o rei mais espiritualizado aqui dos naipes, né? O rei de paus também, que nas nuvens ele vai representar um homem que fala como fazer e faz mesmo, tá? E qual que é a lição que a carta das nuvens traz com o rei de paus? Que devemos despertar o nosso guerreiro interior diante das nebulosidades da vida, diante dos obstáculos. Quando aquilo tudo parece confuso, precisamos despertar o nosso guerreiro interior para vencer as batalhas. Olha que bonito. Você pode usar isso dentro dessa tiragem. De repente você sai a carta das nuvens para consulente, né? Tá passando por uma situação difícil, de repente, seja no amor. Aí você pode virar para ela, olha, amigo, ou amigo, ou consulente, como você queira chamar. Olha, é uma situação delicada, mas você precisa despertar a força interior que existe em você. Você precisa ser forte para vencer essa situação, correto? Pessoal, mas nem sempre é isso, tá? Eu tô dando um exemplo, se você quer dar um conselho, tá? Você pode usar a carta para dar conselho também. Porém, nesse caso aqui, o rei de paus vai apresentar pessoas também, né? Pode apresentar um consulente, ou um... Pode apresentar um tio também, tá, pessoal? Pode apresentar um tio, tá? Pode apresentar os tios da pessoa aqui, ó. Cartas nuvens tendo o rei de paus, pode apresentar um tio. Imagina vocês tirar essa carta, sei lá, essa outra carta em volta, você interpreta e fala, olha, aconteceu tal coisa com seu tio, né? A consulente vai ficar chocada. Então, você quer representar os tios, o tio masculino da pessoa que está aqui, ó, rei de paus, tios também, ou significado a mais, né? Pode apresentar o marido da consulente? Pode também, dependendo da pergunta. Mas se você quiser marcar como tio aqui, é excelente, tá? Então é o grande guerreiro, né? Mas vai representar várias coisas, pessoal, né? Lá mais na frente vocês vão entender como é que funciona o contexto da interpretação, né? Mas o Rei de Paus eu gosto muito dessa carta, né? Um grande xamã também, dependendo do contexto da tiragem, pode ser considerado, tá? Um grande xamã também, né? Um grande rei guerreiro, como propriamente dito. Vamos então para o próximo rei, que é da carta da casa, que seria o Rei de Copas. O Rei de Copas, pessoal, ele é o rei mais feminino, como a gente já havia falado, mas ele fala muito aqui, né? Aqui na carta da casa, o Rei de Copas, ele fala muito de antepassados, sim, fala de ancestralidade, o Rei de Copas. É a carta própria do saudosismo, sim, carta do saudosismo. Ele vai ter muito isso incrustado nele. É um grande psicólogo, o Rei de Copas, tá? É um grande psicólogo. É aquele homem com. Muitas vezes ela é doce, mas muitas vezes ele guarda a raiva para si. Não é aquele homem que vai encarar logo de frente a situação. Ele vai guardar para si mesmo, ele retém muitas emoções, mas quando ele explode de uma vez, entende? Esse é o Rei de Copas. Não é muito um homem assim de tomar muitas atitudes, né? Ele possui assim, gestos mais delicados, podemos entender assim. O rei de copas ele tem essa característica. Ele pode apresentar um psicólogo, pode apresentar um médico, pode apresentar um homem assim mais enigmático. Ele pode apresentar um pai de família, sim, um pai de família. Quando é um consulente homem, você pode marcar ele como um rei de copas, tá? Pode marcar ele como um rei de copas. Então, o Rei de Copas ele vai trazer essa perspectiva, pessoal. Entende? Essa característica assim, mais, podemos dizer assim, de antepassados, né? Pode representar, de repente, um avô da pessoa também, o Rei de Copas aqui da casa? Pode também, né? Pode representar o pai de família? Pode também. Então, vai abrir um leque de informações para vocês, né? Cada vez que a gente vai interpretando e mostrando aqui, neste curso, vai ficando mais claro, tá? Vai ficando cada vez mais claro. Logo, logo, né? Você vai fazendo suas anotações, né? Vai montando o seu cabedal de informação. E quando você for jogar, naturalmente você vai entender.
O bonito é isso, né? Que naturalmente você vai entender. Então você vai passar a ver as cartas com outra perspectiva que antes você não via, né? De repente você jogava as cartas pelas cartas mesmo, as cartas pelas cartas mesmas, e agora você vai ter um leque de informação que é os naipes, entende? Então você vai tirar outro significado, entende? Outra interpretação que vai te levar além, né? Da que você tinha. Bem, vamos então para mais uma interpretação, pessoal. Agora com a carta de número 30, a carta dos lírios. A carta dos lírios, ela possui aqui o rei de espadas. É, rei de espadas. Bem, pessoal, o rei de espadas, ele vai representar um homem aqui na carta dos lírios, né? Vai representar um homem. Ah, eu esqueci de falar aqui do rei de copas aqui. Ele pode representar um homem moreno claro, tá? Mas vamos aqui para a carta de número 30 novamente, carta dos lírios, o rei de espadas. O rei de espadas, ele já é um rei muito contrário do rei de copas da casa, né? O rei de espadas, pessoal, ele vai representar um homem extremamente estratégico, um homem extremamente lógico. Ele representa um homem frio, calculista. Ele pode representar um rival. Ó, um segredo aqui, ele representa um rival. De repente você perguntar, existe algum rival no meu trabalho? Sai a carta dos lírios. O rei de espadas, sim, ele é o rival. É aquele chefe rígido, calculista. O rei de espadas aqui também representa um advogado. Suponhamos que você, sei lá, está tirando para o seu consulente, né? E quer saber se existe uma terceira pessoa, né? Se existe aí um outro homem acompanhando essa relação, sei lá, que é a pessoa casado, né? Com a mulher e te procura para ver se tem um outro homem na relação, se tem uma terceira pessoa. E aí sai a carta dos livros. Olha, você pode afirmar que sim, que existe um terceiro, existe um rival nessa relação, ou seja, existe um terceiro homem. Não necessariamente que esse homem esteja já envolvido nessa relação, mas que essa pessoa está de olho na esposa do consulente. Na esposa não, no esposo não, na esposa do consulente, tá? O rei de espadas é o amante, é o rival também, é o advogado. Mas quando se trata de uma relação, de um relacionamento, que a pessoa já está no relacionamento, suponhamos que a consulente procura, né? Aí você tira para ver como é que é o marido dela e sai a carta dos lírios, né? O rei de espadas. Você pode afirmar para ela, olha, o seu marido atualmente ele tá um homem frio, um homem calculista, um homem lógico, um homem que parece que tem uma armadura e ele não expressa sentimento, porque aqui o rei de espadas, o rei de espadas na carta dos lírios, ele é um rei que não expressa os sentimentos dele. Ele é aquele rei que traz uma couraça, sabe? É o rei que tem armadura. Então ele não demonstra o sentimento, ele é muito lógico, ele é muito rígido, sabe? Muito assim grosseiro, aquele homem casca grossa. É o rei de espadas, tá? Sim. Bem, agora vamos para mais um rei, né? Aqui na carta dos peixes, né? O rei de ouros aqui, o rei de moedas, como você queira chamar, né? Bem, pessoal, o rei de moedas ou o rei de ouros, ele vai falar de um homem assim muito, não necessariamente que é um homem rico, tá? Não necessariamente que sai o rei de ouro vai ser um homem rico, mas pode ser um homem que pode vir a prosperar. Pode ser um homem que é ambicioso, tá? Mas o rei de ouros, ele vai tratar exclusivamente de uma pessoa muito ambiciosa, uma pessoa muito prática, sabe? É uma pessoa assim que não tem assim muita conversa, né? É uma pessoa mais objetiva, entende? É aquela famosa frase assim que a pessoa é de poucas ideias, né? Aqui combina muito bem com o Rei de Ouros. Entende? É um homem mais prático, mais objetivo. Pode até falar muito? Pode, mas é uma fala mais prática, né? Não é um homem muito de filosofar. Diferente da carta dos lírios aqui, né? O Rei de Espadas, que é um homem mais filosófico, mais calmamente mais abstrato. Já que no Rei de Ouro, não. É um homem mais objetivo, né? Pode ser um homem pão duro também? Sim, pode ser um homem pão duro, o Rei de Ouros aqui, na carta dos peixes, sem sombra de dúvida. Mas é aquela história, né? Um homem que é muito voltado ao ter, né? A posse. Pode ser muito possessivo também no amor? Pode, com certeza, né?
É um homem que ele pode ter muita estima também nas coisas. Aqui, o Rei de Ouros na carta dos peixes, tá? Ele pode vir a ter muita estima nas coisas. Tá, mas vamos lá. A gente falou dos quatro reis aqui, né? Vamos falar mais um pouco deles, mas vamos trazer aqui alguns elementos, né, diferentes aqui, né, para complementar este curso, tá? Bem, pessoal, aqui nas nuvens, o rei de paus vai representar um homem. Quando você pergunta, pessoal, não necessariamente só um homem, pode ser qualquer tipo de pessoa, tá? Seja homem ou seja mulher. Quando você perguntar a cor de pele, tá? Aqui a carta das nuvens vai representar, como tem um rei de paus, um homem ruivo ou moreno, tá? A carta da casa que tem o rei de copas vai representar um homem moreno, claro. Aqui a carta do Rei de Espadas, aqui na carta dos lírios, quando você pergunta de cor, como que é a cor da pessoa morena escuro? Tá, moreno escuro ou negro. A carta dos peixes aqui, quando você pergunta a cor de pele, né, pode apresentar uma pessoa loura, tá? Então é isso. Nem sempre vai apresentar essas cores, pessoal, é só quando vocês perguntam, tá? Tá, mas vamos imaginar um cenário aqui, pessoal. Suponhamos que você tira essas quatro cartas, tá? Tirou as quatro cartas, deitou as quatro cartas, seja para você ou para o consulente. E são essas quatro cartas, né? Aqui poderia ter várias interpretações, mas se você olhar pelos naipes, temos aqui quatro reis, não é mesmo? O que que a gente poderia dizer sobre isso, sobre um cenário? Hã? A gente poderia ver aqui um clube de futebol. Tem diversas pessoas aqui, né? Aqui tem vários homens, né? Um rei de paus, um rei de copas, um rei de espadas, um rei de ouros. Aqui poderia ser uma reunião de pessoas. De repente, se você tira para consulente, é para você mesmo. Poderia ser uma reunião no trabalho, na empresa, não é mesmo? Olha que a gente tem a casa, a gente tem os lírios, a gente tem os peixes, né? Poderia ser uma reunião de pessoas, né? Por quê? Porque aqui, o tanto de pessoa que tem de reis aqui, né? De pessoas juntas uma com a outra. Então, que poderia ser reunião, né? Poderia ser um clube de futebol também, né? Se você for pensar num tipo de cenário. Poderia, por que não, ser uma festa também, né? Quando se trata de reunião de pessoas, entende? E daí vai de você para interpretar, para trazer mais nuances, mais significados aí para a sua tiragem. Aqui poderia também ser uma reunião de família, por que não, né? Olha aqui, o tanto de pessoas aqui envolvidas, né? Entende? Outra coisa, pessoal, que vocês podem, assim, também ahn, analisarem, né, e prestar atenção, o olhar das cartas. Sim, o olhar. Percebe-se que aqui o rei de paus, né? Ele está com o olhar direcionado também aqui, a cabeça para cima, né? Ele está olhando para o futuro, né? Ele se entreolha com o rei de espadas aqui, entende? Os dois reis mais rígidos, né? Aqui o rei de copas, ele também olha para o futuro, né? Já o rei de ouros, ele está com um olhar um tanto mais com o rosto mais reto, porém ele está olhando também para o futuro, né? O único que está olhando mais para o passado aqui é o rei de espadas, né? Isso aqui você pode entender como passado. Se sei lá, você tira uma carta para consulente, né? Aqui você pode falar do rei de espadas como um ex, que ele está olhando para o passado, entende? Você pode prestar atenção nessas combinações, nessas pequenas análises, para você abstrair mais informação. Tá vendo, pessoal? Que as cartas, assim, quanto mais você observando os detalhes que estão nas cartas, as cartas elas falam por elas mesmas, entende? Então, a partir do momento que você começa e passa a interpretar isso, tudo fica mais fácil, entende? E o meu papel é isso, é facilitar o caminho para vocês. Mas vamos lá então, pessoal. Uma outra coisa que se deve ser observado é para onde que a carta está olhando, a direção que ela está olhando. Olha aqui.
Aqui você vê que o rei de copas, né, ele está olhando para os peixes, né, o olhar dele, a direção. Então poderia ser alguém de família que está buscando prosperar, né? Um pai de família que está buscando sustento para a família. Aqui o rei de ouros, ele está olhando para o futuro, né? Então, sei lá, de repente a pessoa quer mais grana, quer mais prosperidade, né? Aqui o rei de paus, ele está olhando para as outras cartas, né? Então ele está intimidando de certa forma. Aqui o rei de espadas, ele olha para a carta da casa, para o rei de paus, podendo representar que ele tá olhando com um olhar intimidador, né? Ele está se opondo. Tem diversas interpretações, pessoal. Então, o meu papel aqui é facilitar o caminho, ou seja, meu caminho não é dar o peixe a vocês, meu caminho é ensinar vocês a pescar, né? Ou seja, pegar na mão de vocês para vocês subirem a montanha, mas vocês continuarem a trilha, né? Eu não posso caminhar por vocês, tá? Mas aqui eu estou trazendo uma gama de interpretação enorme para vocês, tá? Então, lembrando aqui os quatro reis, né? As nuvens vai ter o rei de paus, a casa vai ter o rei de copas, os lírios vai ter o rei de espadas e hum, os peixes vai ter o rei de ouros, né? O rei de ouros aqui nos peixes é o rei prático, o rei de espadas nos lírios vai ser o rei filósofo também, né? Aqui o rei poético poderia ser aqui na casa o rei de copas. Ahn, Aqui na carta das nuvens o rei de paus poderia ser o rei espiritual, o xamã, né? Tá vendo, pessoal, que riqueza de interpretação que dá para trazer das cartas, né? Sair só da sair um pouco desse significado convencional, os peixes é isso, é assado, né? E trazer esse outro significado, essa nuance, você ter uma visão mais 3D das cartas, né? E é interessante, pessoal, que isso enriquece, né? Isso enriquece a interpretação, sabe? Enriquece muito. Mais à frente vocês vão ver, vocês vão perceber o quão rico vai ficando na interpretação. E mais assertivo vocês vão ficando também, né? A questão é essa. Ahn, Agora, pessoal, vamos voltar. Vamos dar seguimento, na verdade, não voltar. Bem, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem as quatro rainhas, né? Aqui a gente tem na carta na carta do buquê, do ramalhete, a gente tem a rainha de espadas, né? Na carta da serpente e da cobra, a gente tem a rainha de paus. Na carta dos caminhos, a gente tem a rainha de ouros, né? E na carta da cegonha, a gente tem a rainha de copas. É isso aí. Vamos lá. Ahn, a carta dos ramalhete do buquê, a gente tem a rainha de espadas, tá? A rainha de espadas, pessoal, ela pode apresentar uma viúva, tá? Ela pode apresentar uma mulher que tem muito ressentimento, uma mulher fria, tá? Aqui nos ramalhetes, aqui a rainha de espadas. Ela pode representar uma mulher muito vingativa, uma mulher depressiva seria a palavra correta, né? A Rainha de Espadas é aquela mulher muitas vezes que conquista o seu trono com muitas lágrimas, né? Com muita dificuldade. Então ela é uma carta que fala de muito desafio. É uma espartana, né? É uma mulher guerreira, a Rainha de Espadas. Ela pode apresentar uma mulher muito guerreira também, tá? Então tem diversos significados, mas você pode incorporar todos eles na sua tiragem para trazer um grau maior de interpretação. Mas a Rainha de Espadas, ela vai falar disso, sabe, pessoal? Ela vai falar dessa... É uma mulher mais é, filosófica, podemos dizer assim, no diálogo do dia a dia. Porém, é uma mulher mais fria também, mais racional, né?
Ela não é muito assim do campo das emoções, né? A Rainha de Espadas. Ela tem essa perspectiva assim, muito racional, né? Fria, calculista, né? Ela faz par com o Rei de Espadas, tá? Pode ser uma mulher fria, calculista, né? Quando você pergunta se tem uma terceira pessoa, fulano tá de olho em outra mulher, sai a carta do buquê, a Rainha de Espadas aqui na carta do buquê do Ramalhete, sim, é a rival, é a ex, tá? A Rainha de Espadas é a ex, tá? Vai representar a ex também, correto? Sempre que perguntar se existe uma outra pessoa, né, na vida de um homem, fica atento quando sai a carta 9 do Samalites, Rainha de Espadas, ela vai falar de rival, né, uma rival na relação. Ou não necessariamente que a pessoa já está envolvendo com a pessoa, mas existe alguém afim da pessoa, tá? Do consulente, do homem. Tá, vamos para a próxima carta, a carta da serpente, né? A carta da serpente, ela tem a rainha de paus.